Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar nessa tarde de hoje. Espero que todos se encontrem muito bem aí de saúde, todos os seus. Aqui nesta primeira página vocês podem encontrar o nosso QR Code, em que todos os nossos temas relativamente aos impactos jurídicos do coronavírus vão estar sendo apresentados, então vocês podem acessar nosso material todo relativo aos impactos jurídicos conectados com o coronavírus. Nessa tarde, nós temos aí um tema muito especial, escolhemos aí algumas áreas de muito impacto importantes para tratar aí do tema das doações, tanto as doações para entes públicos quanto privados. Então, apresentando aqui as nossas áreas envolvidas e os respectivos sócios palestrantes, nós temos aqui, pela ordem, eu que tenho aí a missão de moderar e falar um pouquinho dos aspectos tributários. Sou Renata Correia Cubas, para quem não me conhece, vou falar um pouquinho da tributação. Em seguida, teremos meu sócio Tiago Sombra, vai tratar dos aspectos relativamente à compliance, com relação às doações para a administração pública, né, melhores práticas, coisas importantes que a gente precisa saber aí com relação à compliance nessas doações. Seguida o Tiago, a Flávia Regina, nossa sócia, responsável aí pela prática de organizações da sociedade civil, responsabilidade social e direitos humanos, vai tratar das doações para entidades privadas. E em seguida vamos falar um pouquinho dos aspectos tributários. Eu e a Ariane Guimarães, minha sócia de Brasília, que contribui conosco hoje, tratando aí dos temas de relações governamentais, no que se refere especialmente aos projetos e o que a gente pode esperar aí para o futuro com relação aí às doações. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra ao meu sócio Tiago, que vai iniciar a nossa tarde de hoje, trazendo aí um pouquinho das melhores práticas no que se refere à compliance nas doações. Bom, boa tarde a todos. Primeiro dizer que é uma satisfação grande. Nós temos alguns temas que têm chamado bastante atenção dos nossos clientes. Eu diria que doações tem sido o principal deles, mas quando a gente fala de doações e desse momento particular que a gente tem vivenciado, tão importante quanto o altruísmo aqui de boa parte das empresas e as campanhas que muitas delas têm liderado, são os cuidados, né? A gente já tem identificado alguns episódios recentes de doações que têm desencadeado preocupações por parte de órgãos de investigação e controle, e uma série de atos normativos foram sendo editados ao longo do tempo para tentar, de uma certa forma, endereçar essas preocupações, né? Então, vocês vão observar que com a entrada, com o início da pandemia do coronavírus, a gente passou a ter um decreto federal que regulamentou num formato diferenciado aqui doações em âmbito federal, alterou um decreto anterior que já havia sido editado, e ao mesmo tempo vários decretos municipais e de alguns estados disciplinando o formato como esse procedimento deveria ocorrer. As principais preocupações elas acontecem tanto pela perspectiva da lei de improbidade administrativa quanto da legislação anticorrupção e do Código Penal. E em boa medida isso tem acontecido porque os órgãos de controle, em especial a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados e propriamente o Tribunal de Contas da União, têm criado órgãos específicos ou comissões específicas para monitorar como essas doações vão ser realizadas. Só para que vocês tenham uma ideia, desde o início da pandemia, cerca de 20 processos administrativos de responsabilização foram instaurados no âmbito da CGU, né? E algumas investigações em curso já estão ocorrendo, tanto no Rio de Janeiro quanto em Pernambuco, em relação a doações que foram realizadas com tentativa de fraude ou com uma tentativa de maquiar alguma operação de lavagem de dinheiro. Se vocês observarem especificamente, a maior preocupação que existe aqui por parte dessas doações diz respeito a essas fraudes, né? A gente trouxe uma informação recente aqui que já se identificou cerca de 14 bilhões aqui com possíveis riscos e possíveis fraudes ocasionadas
Há também uma outra preocupação muito relevante que diz respeito às contratações que são realizadas. Desde o início da pandemia, a gente teve, com a publicação da Lei 13.979, a relativização de processos de contratação, de maneira que os órgãos públicos podem contratar num formato diferente, mas é importante que se tenha um cuidado ao participar dessas contratações também, exatamente para se evitar o que aconteceu no estado do Amazonas, com a aquisição inadequada de equipamentos e a compra de máscaras em valor superfaturado ou com doações que possam eventualmente maquiar algum tipo de fraude. No próximo slide, a gente vai explicar um pouquinho também do que tem acontecido recentemente. Na última semana já se batizou a primeira operação da Polícia Federal relacionada, que é o Covid, como Corona Jato. O antagonista noticiou essa investigação na semana passada, uma investigação relacionada ao Fundo Nacional de Saúde e à montagem de hospitais de campanha. E por que é tão importante o cuidado neste ano, em específico, com doações? Porque esse ano acontecem as eleições municipais. Então é muito provável que, se cuidados não forem adotados, nós tenhamos um fenômeno aqui de algum candidato ou de algum interessado do Poder Executivo Municipal se aproveitar em benefício próprio da própria imagem e vincular uma doação feita por uma empresa em seu benefício. Então, por isso que a gente tem aqui um passo a passo e recomendações muito específicas sobre os cuidados que devem ser tomados, sobretudo porque depois que o Supremo proibiu a doação de pessoas jurídicas para finalidades eleitorais, a gente precisa efetivamente estar bastante atento com essas doações ao longo desse ano. Bom, previsões legais. O que a gente tem aqui, então? A gente tinha um decreto de 2019, o decreto 9764, que foi agora atualizado pelo decreto 30.10.314, né? É um decreto que tratava exclusivamente de doações puras para pessoas jurídicas, e agora ele cobre também doações de natureza onerosa. Além desses decretos, na próxima slide, vocês vão observar que existem alguns cuidados muito importantes que precisam ser tomados, e aí, se puder passar, em relação aos tipos de doação, exatamente nesse slide. A gente tem doações que podem ser doações puras e doações onerosas, e o que a gente tem mais enfatizado com os nossos clientes é que procurem realizar doações para órgãos públicos que tenham algum tipo de procedimento muito bem definido, um procedimento prévio que envolve manifestação de interesse ou um chamamento público. Por quê? São os chamamentos públicos e as manifestações de interesse que dão publicidade a esses procedimentos e evitam exatamente essa personificação, essa associação de uma doação à imagem de um candidato, à imagem de um determinado político. Isso vai dar mais transparência e permitir que a gente tenha aqui observado a impessoalidade e a moralidade administrativa. E, além disso, é importante que essas doações sejam sempre instrumentalizadas em contratos de doação ou termos de doação com a previsão de cláusula anticorrupção, com a especificação dos produtos, com uma cláusula que preveja a exclusão de responsabilidade se esses produtos forem utilizados para uma finalidade diversa, ou seja, que se tenha um cuidado adicional com medidas de compliance anticorrupção. No próximo slide, a gente fala um pouquinho das melhores práticas, né? O que seria o ideal? Primeiro, procurar doações de bens e serviços, se possível, evitar doações em dinheiro. Essa é, inclusive, uma das orientações que a Controladoria Geral da União deu numa cartilha, numa publicação que eles lançaram na semana passada de boas práticas, ou seja, formalizar todas as doações que vierem a ser realizadas em documentos específicos e arquivar para que as auditorias no futuro tenham condição de aferir. Eu havia mencionado a cláusula anticorrupção, mas é importantíssimo também que se preveja aqui que essa doação ela vai se dar sempre em benefício de um órgão público e não de um servidor em específico. Próximo slide, a gente vai falar um pouco mais também sobre medidas que até mesmo com organizações da sociedade civil podem ser adotadas, como, por exemplo, se realizar uma due diligence, se entender especificamente o passado de uma entidade para a qual vocês estão doando. Sempre que possível, evitar intermediários nessa interlocução, porque quando tem intermediário, boa parte dos riscos de incorrupção numa medida anticorrupção aumentam significativamente. E naquilo que envolver doações que possam ser feitas para órgãos privados, como fundações, que, por exemplo, tem aqui a fiscalização do Ministério Público, eventualmente acionar, ter uma cláusula de prestação de contas que possam, eventualmente, no futuro, justificar que essa doação foi efetivamente destinada para a finalidade que se esperava. Na medida do possível, até prever uma cláusula de reversão da doação. Tá?
E, por último, uma outra observação que a gente tem sempre recomendado é reavaliar permanentemente se a execução da doação segue propriamente parâmetros de interesse e finalidade pública. A gente já viu clientes aqui que pretendiam fazer doações de cartão de vale alimentação para determinada população de natureza que não tinham recursos numa determinada região e, no fim das contas, esses vales foram parar na mão de funcionários públicos de uma prefeitura. Então, é importante que vocês se resguardem desses riscos em específico. Próximo. Bom, e aí vem o que fazer e o que não fazer, né? O que não fazer é, sempre que possível, observar se naquele órgão municipal, estadual, federal, há uma legislação que regulamenta esse procedimento. Se não houver, se for um município menos abastecido, se for um município menos doações, na medida do possível, formalizar essas doações e evitar e deixar bem claro que elas não vão poder ser utilizadas para finalidades publicitárias. Então, não é possível que uma empresa que faça uma doação de produtos ou serviços coloque, por exemplo, a sua logomarca num espaço público ou num local público, evidenciando aquele fato. Ela pode fazer a publicidade no seu site do que ela fez, ou eventualmente entregar produtos que tenham a logomarca da empresa, sem nenhum problema. O que ela não pode é veicular a sua imagem dentro de um órgão público ou em um bem público, porque aí, eventualmente, eles despertariam a atenção de órgãos de fiscalização e controle, que poderiam considerar essa doação como uma doação onerosa ou com contrapartida. Então, além disso, tomar um cuidado básico de se tratar de um ano eleitoral. E por ser um ano eleitoral, esses cuidados têm que ser tomados. Próximo. Por último, a sugestão que a gente sempre tem dado é realizar, sempre que possível, aqui, a fiscalização da execução dessas doações. Tenha em mente que essas doações devem ter aqui procedimentos que observem, de uma certa forma, a legislação anticorrupção e a lei de improbidade. A gente tem visto alguns casos em que já processos de investigação têm sido instaurados porque algum determinado órgão tentou fazer uma doação como forma de ter um benefício na renovação de uma concessão ou na renovação aqui de um contrato administrativo. Obrigada, Tiago. Eu vou passar aqui a Flávia. Flávia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante e tão caro, que são as doações, nesse momento em que elas têm sido um destaque, né? E as organizações da sociedade civil também. Então, só para contextualizar, de novo, né? Quem são as organizações da sociedade civil? São todas as associações e fundações que são constituídas nos termos do Código Civil. E o que é a doação, né? A doação é um ato de liberalidade, em que o doador transfere recursos, ou seja, bens ou serviços ou mesmo patrimônio, para o donatário, né? Como que ele pode realizar essa doação, né? A gente vê nesse esquema aqui do lado. O doador ele pode passar essa doação diretamente para a pessoa física ou jurídica, não, diretamente, né? Pessoa física ou jurídica, para a organização que vai receber o recurso, né? Que são as donatárias, que são as associações ou as fundações. Bom, agora, nesse momento, né, de pandemia, o que a gente tem observado, né? Diversos tipos de doações, em que a gente tem os recursos próprios do doador que vão para o donatário, ou seja, para essa organização sem fins lucrativos, ou mesmo com arrecadação com outros atores. Então, a gente vê muito campanhas de crowdfunding, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que são as lives em que você tem um organizador dessa campanha, um agente organizador, em que todo mundo pode doar recursos, sejam eles pequenos recursos, tipo, tiveram campanhas de crowdfunding agora, durante a pandemia, que o valor mínimo a ser doado era de R$1, até valores mais expressivos, que vão para 100, 150 mil reais. A campanha de match funding, em que você tem, para cada real que uma pessoa física coloca, o agente que organiza a campanha se compromete com outro real. Então, ele vai lá, capta com a Renata, por exemplo, com a Ariane, comigo, com o Thiago Sombra, cada um de nós dá R$5. Então, ele pega, completa com 20. Ou arrecadação de bens. Isso tem sido muito comum também agora com as doações de cestas básicas. A gente vai ver
os impactos tributários mais para frente, a gente fala assim, nossa, é tão tranquilo, né? Estou fazendo só uma doação de cesta básica. Mas a gente vai ver que a gente tem que tomar cuidado como a gente organiza essas operações, porque, como eu disse, tem o doador, tem o organizador da campanha, tem a entidade beneficiária e, muitas vezes, além dessa entidade beneficiária, tem pessoas físicas que vão ser os destinatários finais dessa doação, ou, como já explicou o Thiago, a gente tem o destinatário final, o donatário final, o município. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Bom, falei um pouquinho já sobre isso. O que são as lives, né? A gente tem visto muito essas lives, até no final de semana agora teve uma enorme do Alok e tal, em que você tem um artista, que pode ser por meio de uma plataforma de streaming, ou no caso do final de semana foi num canal de TV, que permite a arrecadação de recursos por pessoas físicas. Então, os artistas, eles vão contabilizando as doações numa espécie de fundos temporários na contabilidade, né? E esses recursos depois eles são fechados, né? O montante é determinado e esse montante é transferido, né? A gente tem uma questão aqui também tributária que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a questão do ITCMD e também a questão, eventualmente, do imposto sobre serviço em relação ao streaming, à plataforma, né? O que é importante em todos esses projetos, né? Seja o crowdfunding, seja o match funding, seja a captação de bens para finalidade de doação, né? Ou mesmo as lives. A gente precisa muito ter uma prestação de contas no final. Então, é muito importante realizar essa prestação de contas dos recursos e dos bens arrecadados com informações transparentes e também não só sobre o destino final do que foi arrecadado, mas também sobre as organizações apoiadas. Então, é essa transparência e o mapeamento do recurso do momento em que ele sai do particular, seja ele uma pessoa física ou jurídica, até o destinatário final. Bom, outra coisa interessante para a gente falar, acho que mais para frente, talvez, não sendo no momento da pandemia, é a questão de organizar fundos. A gente tem visto muito falar em fundos para os efeitos da pandemia. Quando você tem um fundo, ele pode estar sendo feito numa conta patrimonial de uma própria organização, então você segrega esse recurso numa conta contábil específica, em que você vai contabilizar todos os aportes e você vai ter uma gestão desse recurso por um comitê de especialistas. Ou você vai poder montar um fundo patrimonial, que é uma estrutura mais complexa, com base na Lei 13.800, que é uma lei do ano passado, gerido por uma organização gestora. Aí a gente tem que criar a organização gestora, esse é um projeto de mais longo prazo. O que a gente tem visto no momento agora da pandemia são as criações, né, dos fundos dentro mesmo de uma conta segregada. Mas se a gente for começar a pensar para o futuro e projetar o futuro, a questão do fundo patrimonial também é bem interessante. Doação de fundos de terceiros, então é isso que eu acabei de falar. E quais são as boas práticas, né, para as doações? Quando você é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a gente tem que conhecer o nosso donatário. Então, vamos examinar o estatuto social da organização, relatórios de atividades, verificar o website e, eventualmente, outras informações relevantes a respeito da organização selecionada, né? Fortalecer o diálogo com as organizações sem fins lucrativos, né, com as OSCs, e os projetos a serem apoiados, a fim de entender exatamente qual vai ser a demanda a ser suprida e qual a alocação dos recursos e dos bens doados, qual o destino final deles. Considerar abrir uma chamada de recursos emergenciais, eventualmente de pequenos valores que possam ser acessados com rapidez. Evitar intermediários na interlocução com as organizações da sociedade civil. Isso o Thiago já mencionou também em relação ao poder público, né? Verificar se a organização também possui uma regularidade mínima, então, de novo, né? Registro no CNPJ, alvará de funcionamento da sede e outros documentos necessários. E, super importante, a gente vai falar agora em seguida, são os aspectos tributários decorrentes dessas operações de doação. Não só, né, mas super importante o ITCMD,
se tem algum tipo de benefício fiscal e, eventualmente, incidência de outros impostos, né? É importante verificar também se a entidade é uma organização social ou uma fundação de apoio. A gente tem impactos jurídicos diferentes quando a gente envolve organizações dessa forma. E sempre formalizar a doação por meio de um instrumento contratual, seja um contrato de doação, seja um termo de doação. Na verdade, esses dois instrumentos, eles querem dizer basicamente a mesma coisa, né? E com isso, a gente termina aqui e passa para o tributário, que vai falar agora já se a atuação é tributada, se existe incentivo fiscal, ITCMD e RPJ. Obrigada, Flávia. A gente vai... Só para um recadinho antes de iniciar aqui o ponto tributário, a gente vai deixar aqui as perguntas para o final, que vocês podem mandar por chat, normalmente, tá? Então, como a Flávia já antecipou, a gente tem aí a doação como um fato do imposto sobre transmissão causa morte e doação de bens e direitos. E os incentivos, a gente tem aí os básicos que a gente conhece, né? A OSC destinatária, ela pode ser imune ou isenta, afastando-se aí o pagamento do ITCMD de uma forma geral, mas a gente tem que sempre olhar a situação dos estados, que estamos falando de um imposto estadual, e a doação, em doação direta à SC, o valor pode ser considerado uma despesa operacional por pessoa jurídica tributada pelo lucro real no limite de 2%, tá? A gente vai entrar aqui especificamente nos próximos, falando dos aspectos tributários relativos que mais têm impacto estaduais. Então, eu vou começar aqui pelo ICMS e pelo ITCMD, porque sempre que a gente está falando para esse tipo de doação, o próprio Thiago mencionou que quando a gente está tratando aqui, é preferível que se doem bens e serviços. A gente acaba entrando aí na situação, né? O ICMS, primeiramente, né? Ele vai tratar da circulação de mercadorias e, portanto, dos bens. E hoje a gente tem os bens normais e os bens digitais também considerados nessa situação. E os serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, né? Comunicação também assim considerado pelo Estado, todo o serviço que permite que uma pessoa se comunique com a outra. Então, um exemplo que é considerado pelo Estado como comunicação é o online advertising, ou seja, a publicidade online. É considerado um serviço de comunicação pela administração tributária, objeto de muitas disputas aí. Onde entram as nossas dificuldades iniciais com relação ao ICMS, né? Na doação de bens, especificamente, e serviços quando relacionados aí especialmente aqui o que a gente mais tem incidência é comunicação. Aqui, o que eu trouxe para vocês? O que a gente tem em termos de benefício que já existe desde sempre, com relação a doações para a administração pública. Então, assim, isenções o quê? Em saídas de doações para a administração pública, entidades de assistência social, educação, e aqui em assistência às vítimas de calamidade pública, 1975. Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil com os estados signatários desse convênio, isentando do ICMS as saídas para a administração pública. Logo ao lado, o que a gente tem? Exatamente os estados que trouxeram novidades em relação ao Covid. Então, a primeira pergunta vocês podem me fazer, bom, Renata, aqui você está de novo falando de isenções na saída interna destinada à administração pública. Se isso já tinha num convênio lá de 1975, para que a gente precisa dessa previsão? Essa saída, por exemplo, se aplicaria num caso, não de doação, mas, por exemplo, requisição administrativa, que é um tema que a gente tem tratado muito recentemente, né? As empresas se preparando para eventualmente ter os seus bens ou serviços requisitados pelo Estado. Então, a isenção com relação à doação já está tratada lá já desde 1975 para o ICMS, né? Para a administração pública. E se essa saída for uma saída que não é correspondente a uma doação, mas, por exemplo, é uma requisição administrativa, ela também, neste caso, vai ser isenta. As isenções para o ICMS, normalmente são previstas, né, em convênios, que normalmente todos os estados têm que ser, né, signatários, e normalmente são internalizadas pelos estados. Os demais estados aqui trazem também, além dessas internas destinadas à administração pública, tem a isenção nas saídas internas e importações sem um requisito de destinatário.
ou seja, ele trata essas isenções especificamente em razão da qualidade dos bens que ali estão descritos. Então, não é muito difícil a gente ter os estados tratando aqui do ICMS com listas de bens que podem ser objeto de isenção. Então, aí, independentemente de ser doação ou não, a maior parte dos estados tem aprovado aí benefícios para doações, para situações em que é destino à administração pública, no máximo hospitais, a gente vai entrar um pouquinho mais para frente. E com relação ao ICMS, realmente são as listas. Tenho que dizer para vocês que dos 27 estados, a gente tem 12 com benefícios específicos, e essas listas, elas também variam. Então, assim, tem estados que está considerando essencial só máscara e EPI, o equipamento de saúde, e respirador. Outros não estão considerando sequer, por exemplo, testes, né? Ontem mesmo tivemos uma análise de isenções para testes de PCR, né? Para detecção aí do Covid. E não estão isentos. Então, não é óbvio que há isenção do ICMS para bens que genericamente são considerados destinados ao combate ao Covid. A gente sempre tem que olhar especificamente a legislação de cada unidade federativa para verificar se isso foi contemplado na nova legislação. Também é verdade que todos os dias é capaz de que, enquanto eu falo, aqui a gente tem a publicação de um novo ato estendendo aí essas isenções ou outros benefícios de desoneração ou outro tipo de redução, tá? Entrando já aqui um pouquinho no nosso imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, né? Nosso tema de hoje, a gente tem ele aqui também na mira dos 27 estados, né? A gente tem uma previsão mais genérica com relação ao ITCMD, então assim, sem pensar em doações destinados de bens ou valores destinados ao combate ao Covid, como regra geral, os estados podem conceder algum tipo de isenção ou reconhecimento de uma imunidade de uma entidade que pode receber doações, e isso pode ser dado de duas formas. Pode estar simplesmente concedido na legislação e é auto-aplicável, ou pode haver um processo de reconhecimento dessa isenção, em que a entidade demonstra estar cumprindo os requisitos para a imunidade ou para a isenção, e essa condição ela é reconhecida pelo Estado em atos que normalmente são, que a gente chama de atos declaratórios de direitos pré-existentes, porque assim que reconhecida, ela tem os efeitos a partir do momento em que a empresa estava operando, ou constitutivos, ou seja, o reconhecimento dessa isenção ou dessa imunidade se dá a partir do momento em que o ato é realizado, em que o ato de reconhecimento é aprovado, tá? E isso varia de estado para estado. Outros exemplos que nós temos com relação ao imposto sobre transmissão causa-mortes e doação são exemplos de isenção independentemente do conteúdo da doação, ou seja, simplesmente limites de valor. Dei aqui alguns exemplos na imagem, nós temos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, então, independentemente, se eu quiser simplesmente doar para a Flávia, algo no valor acima de R$ 69.025, aí então eu tenho que recolher o ITCMD, mas se for abaixo desse valor de limite de isenção, não importa a natureza dessa doação ou para que fim se destinará essa doação. Eu tenho isenção em relação ao valor, entre mesmo doador e donatário, né? Então, aqui dei outros exemplos, Rio de Janeiro e Minas Gerais, de limites de isenção específicos estabelecidos nas legislações respectivas, e mais recentemente, com relação ao Covid, nós tivemos aqui, como vocês veem, muito mais timidez nas aprovações diretamente ligadas ao Covid. Temos aqui uma suspensão no prazo de pagamento do Amazonas, ou seja, continua sendo devido ITCMD nas situações normais, e quando devido agora no momento de estado de calamidade é uma suspensão no prazo de pagamento, ou postergação, por exemplo, no caso de Goiás, da declaração do imposto. Outras situações que foram isenções diretamente ligadas ao Covid são essas isenções listadas aqui ao lado direito. Então, por exemplo,
No Ceará tivemos a isenção para as doações à administração estadual. Minas Gerais para doações a hospitais privados. No Espírito Santo para doações à administração estadual também. No Rio de Janeiro, havia um processo de reconhecimento de isenção que era um pouquinho mais demorado. Então, houve uma alteração na legislação em que essa isenção ela é reconhecida automaticamente num processo muito mais simples. Você faz a solicitação da isenção, mas isso é mais automático. Então, valendo a partir de agora, pelo que se entende. E também interrupção aí dos prazos para o pagamento e declaração de ITD quando devidos, por conta aí do estado de calamidade. Então, aqui é um pouquinho do quadro do que a gente tem em termos do imposto sobre transmissão causa mortes. Aqui a gente coloca um pouquinho dos desafios que a gente tem vivido relacionados às doações, principalmente com relação à tributação por esses dois tributos estaduais, né? Primeiro que só 12 dos estados dos 27 concederam algum tipo de benefício para as doações, né? Ou para o ICMS ou para o ITCMD depois do início da pandemia. Então ainda a gente vê com muita timidez aí a atitude dos estados com relação a isso. Então, como eu mencionei a vocês, estávamos analisando ontem isenções para testes de Covid, né? Que são muito raras e não para todos os tipos de testes que existem. 7 dos benefícios concedidos, eles estão limitados a doações só para administrações públicas. Então, quando a gente está falando das entidades privadas, a gente tem um maior desafio. Além disso, a gente tem concomitância de incidência, porque muitas vezes quando a gente está falando de doação de bens, então assim, bom, eu estou doando os bens e eu tenho que recolher o ITCMD sobre esses bens cuja doação não está isenta no Estado, e ao mesmo tempo esses bens estão sujeitos ao imposto sobre circulação de bens, de mercadorias. Então eu vou doar cestas básicas, eu vou doar outros bens que antes não eram essenciais, mas podem se tornar essenciais. Então assim, se eu tenho que fazer uma doação de equipamentos de comunicação, por exemplo, equipamentos que permitem home office em algumas situações, em benefício do isolamento social. Então, a diferença que a gente está enfrentando, inclusive do que antes era essencial e agora, no momento da pandemia, o essencial mudou de figura, ela é bastante importante. E ela tem que ser observada também quando se coloca em pé essas estruturas para doação. Outro desafio é, claro, incertezas no cumprimento das obrigações, porque não raramente empresas e entidades que não têm, por exemplo, no seu dia a dia, não são contribuintes do ICMS, não realizam circulação de mercadorias ou não prestam serviços, querem, inclusive, fazer suas doações por intermédio destes bens e destes serviços. Então, é uma figura que a gente poderia dizer doação por conta e ordem de terceiro. Então, imagina que o supermercado que vai doar o bem, ou uma empresa de comunicação que vai doar diretamente o serviço, mas tem um terceiro que não tem aquela circulação de bem no seu trâmite, aí, no seu supply chain, no seu trâmite operacional e tem que agregar isso. Então, a gente tem o desafio de colocar uma estrutura jurídica adequada para evitar contingências desnecessárias no futuro em relação a essas doações e buscar dar o tratamento adequado aí de cada perna dessas operações. Quem está recebendo diretamente o dinheiro ou a doação em dinheiro, que pode refletir esses bens, a parte da doação e a parte dos serviços, quem é responsável pelo quê, e analisar as incidências aí, as isenções possíveis nessas operações, né? Nas situações locais e genéricas. Eu vou agora pedir, após trazer essas questões dos desafios relacionados a doações, para a minha sócia Ariane falar um pouquinho do que a gente pensa em termos de perspectiva, né? O que a gente pode mais esperar dos governos federal e estadual desse momento e o que a gente pode esperar um pouquinho de longo prazo, né? Como eu falei para vocês, a Ariane trata muito dos temas tributários em Brasília e acompanha aí todos os temas que estão relacionados aí à tributação e os projetos que nós temos aí em vista com relação a esses temas. Então, agora, por favor, passando a palavra à Ariane.
Boa tarde, obrigada Renata, obrigada meus colegas painelistas, obrigada a todos pelo interesse em acompanhar o nosso webinar sobre doações. Bom, olhando aqui do ponto de vista dos pleitos que estão em Brasília, né, nós temos tanto do ponto de vista do contribuinte que pretende movimentar a legislação para obter uma série de benefícios fiscais, né, sejam eles no que tange a dedutibilidade ou mesmo a isenções, mas nós temos também o outro lado da moeda, que é justamente os entes federados que buscam receita, na medida em que tiveram uma diminuição na sua arrecadação própria da crise econômica que já vem se manifestando nos últimos dias, e também um cenário de redução, inclusive de impossibilidade de pagamento das suas dívidas. Então, nós temos, a esse respeito, um documento que foi assinado pelo Sindifisco, com 10 medidas que buscam enfrentar a crise. Essas medidas, elas acoplam tanto isenções para micro e pequenas empresas, então elas tratam também de benefícios fiscais para determinado grupo de contribuintes, como também elas sugerem incremento de arrecadação. E aqui, basicamente, esses incrementos, eles dizem respeito tanto aos empréstimos compulsórios, quanto à tributação de dividendos, bem como imposto sobre grandes fortunas. E também, a 10ª medida, ela sugere que o ITCMD ele seja revisto no âmbito dos estados, né? Inclusive sugerindo que a alíquota, e aí uma sugestão específica para o Senado Federal, que a alíquota possa chegar até 30%. Isso ainda não foi aceito, não existe nenhum projeto nesse sentido, acatando a sugestão do Sindifisco de estabelecer a alíquota de 30%, né, o que há são iniciativas nos estados, observando hoje o parâmetro máximo de 8%, né, que no nosso entender, a Flávia daqui a pouco vai falar a respeito do projeto que está em discussão de São Paulo, mas é importante nós lembrarmos que há essa sugestão, inclusive medidas lá atrás, discutidas na OCDE, né, em conversas, sugerindo esse aumento para 30% do ITCMD. Então, aqui nós temos uma série, nós vamos falar mais a respeito após a apresentação do projeto de lei de São Paulo, mas, na verdade, existem uma série de iniciativas justamente tratando da dedutibilidade das doações, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, seja da pessoa jurídica, seja também projetos que enderecem a ausência de qualquer limite dos 2% que hoje já existe na legislação federal, no que tange a pessoa física também. Nós vamos falar mais a respeito. Acho que podemos passar para o próximo slide para falarmos justamente desse projeto do Estado de São Paulo. Bom, o projeto aqui do Estado de São Paulo é super recente, é o PL 250 de 2020, e basicamente ele busca majorar a alíquota do ITCMD. O foco dele, na verdade, é a transmissão causa-mortes, mas aqui em São Paulo, como nos demais estados, o ITCMD também incide sobre as doações. Então, ele faz um escalonamento, né, a partir dos 4% até os 8%, que é a alíquota máxima de ITCMD, e colocando escalas para incidência aí do imposto sobre as doações. Ele teria vigência, né, uma vez aprovado, a partir de 2021, e a gente passa ali a ter doações tributadas, por exemplo, né, a 8%, toda e qualquer doação, o valor é muito próximo a 2,5 milhões de reais. Acima, mas estou fazendo um arredondamento, porque o valor é em UFESPs. Acima, por exemplo, de 2,5 milhões reais, a gente ia ter uma doação tributada a 8% pelo ITCMD. Então, assim, quase 10% do valor doado seria tributado pelo imposto sobre doação. Então, em que pese todos os argumentos para a majoração da alíquota do imposto como um todo, o que a gente tem que buscar do lado das organizações da sociedade civil é que as doações filantrópicas não sejam tributadas. Então, ainda que existam, como a Mariane falou, estados que queiram majorar alíquotas e aumentar a arrecadação tributária com base no imposto sobre transmissão causa-mortes, que a gente tenha nessas legislações, aí ao lado da sociedade civil,
um pleito para que as doações filantrópicas não sejam tributadas em hipótese alguma, para exatamente a gente não criar um bloqueio para aquilo que a gente chama no Brasil de cultura de doação, que já agora que a gente está começando a consolidar nesse momento de pandemia, em que a gente tem aí, em um mês foram doados basicamente 4 bilhões de reais, coisa que a gente nunca viu no Brasil. Então imagina um montante de 4 bi, quase 10% disso, é muita coisa, né? Então não é um valor desprezível e que poderia ter um destino muito mais eficiente por parte, né, das organizações que diretamente poderiam encaminhar os recursos. Fora que muitas vezes acho que tem essa situação, bom, isso aqui é a precursão do apocalipse, né? Porque dessa forma que está colocado, até um desestímulo muito grande para quem doa e uma destinação muito menor dos recursos, porque muitas vezes quem está doando está definindo, esse é o valor do qual eu posso dispor. Se ele tiver que fazer o gross-up desse valor para incluir o ITCMD, vai ficar muito difícil. Bom, falando nessa mesma linha, nós temos aqui a apresentação de um projeto pela senadora Soraya Tronic, em que ela estabelece a isenção do imposto de renda retido em fonte dos recursos mantidos e aplicados pelas organizações gestoras de fundos patrimoniais, né, fundos esses apresentados pela Flávia. E esse projeto, ele na verdade, ele está não tratando somente dessa isenção, ele diz respeito à possibilidade de aproveitamento de prejuízo fiscal no âmbito da transação tributária, ou seja, para composição com a União Federal. Esse projeto não tem relator, mas ele muito provavelmente vai ser discutido junto com os demais projetos que também dizem respeito, nós vamos tratar adiante, do afastamento, seja do afastamento do limite de 2%, seja no estabelecimento de qualquer tipo de possibilidade de doação, dela não ser computada na base de cálculo tanto da apuração do imposto de renda quanto da contribuição social sobre o lucro. Esse projeto ainda não foi, portanto, ele não tem relator, ele ainda não tem o andamento, mas é muito relevante já a sensibilização da senadora com relação a esse objeto que nós tratamos aqui, que é justamente no bojo da cultura das doações. Passando para o próximo slide, hoje a legislação federal, ela permite que 2%, a doação, ela permite que a doação limitada a 2% do lucro operacional da pessoa jurídica pode ser direcionada à doação, desde que ela seja feita a entidades civis sem fins lucrativos, né, seja no contexto em benefício aos empregados dessa pessoa jurídica doadora, ou então em benefício da comunidade onde atua. Certamente o contexto aqui da Covid, da doação, ela se enquadra em benefício da comunidade onde atua. No entanto, há uma discussão, e aí é que é justamente do que trata esse slide, se as doações hoje feitas no âmbito da Covid, se ela poderia ser enquadrada como uma despesa operacional. E é justamente aqui, nessa perspectiva, ou seja, sem a limitação dos 2%, que hoje existe na legislação federal, na Lei 9.249, para que toda a doação seja abatida da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, nós temos aqui uma discussão que diz justamente, quem entende contra que realmente essa doação não poderia ser realizada, exatamente a literalidade da lei, ou seja, a lei ela só permite que seja feito o abatimento dos 2% e nas condições expressas que falamos. De outro lado, há uma possibilidade de entender essa doação como justamente uma despesa obrigatória, uma despesa necessária, e que, portanto, atenda, inclusive, do ponto de vista até constitucional, a função social da empresa, inclusive permitindo que essa doação ela seja, inclusive, caracterizada como uma despesa de publicidade, num contexto de disseminação da função que a empresa assume dentro da sociedade. Evidentemente que há, sim, uma série de possibilidades aqui, isso não foi testado ainda do ponto de vista, nós não sabemos, apesar de já imaginarmos como os auditores fiscais vão enfrentar a discussão, nós não sabemos como essa discussão ela vai ser aceita, seja do ponto de vista do Tribunal Administrativo, seja no Judiciário. Mas essa discussão ela começou a surgir
tem umas 2 ou 3 semanas, e nós recebemos já esse tipo de solicitação e de dúvida para ver se é possível enfrentar, enquadrar essa doação dentro dessa despesa operacional aqui. Vamos, evidentemente, que tem que analisar a situação concreta para que a gente possa chegar aqui à avaliação de risco, para que a empresa, enfim, tome a decisão se enquadra ou se não enquadra dentro dessa despesa operacional e, portanto, afastado o limite de 2%. Adiante, no slide seguinte, nós temos aqui uma lista de 5 projetos de lei que estão em discussão hoje no Congresso. Os 2 primeiros estão no Senado e os 3 últimos estão na Câmara. Basicamente, esses projetos, eles ou afastam de 2%, ou eles incluem entidades para receber as doações, né? Então, inclui os fundos públicos como destinatários passíveis aqui de recebimento dessas doações, bem como tratam também do limite. Existem vários, cada um dos projetos estabelece um tipo de limite. Então, por exemplo, esse primeiro projeto 1848 do senador Girão, ele afasta qualquer tipo de limite. Já o outro projeto, ele estabelece um limite, por exemplo, dizendo que as doações de pessoa jurídica ela vai ser limitada a 1% sobre o valor do lucro operacional e estabelece o limite de 6% para a pessoa física. Então, os projetos são dadas mais diversas ordens. O que está mais adiantado é esse projeto de lei 1418, em que houve a apresentação aqui de um pedido, um requerimento de urgência pelo deputado Arthur Lira, e ele provavelmente vai ser o que vai capitanear justamente essa discussão. É bom lembrar que, no âmbito do projeto de lei, é possível a apresentação de emendas, de modo a contemplar justamente as situações aqui que estão sendo miradas pelos contribuintes como um todo. De modo que, se vocês tiverem algum tipo de sugestão, nós também ficamos à disposição, inclusive, esse que está mais avançado, ele trata especificamente de doações a fundos estaduais de saúde ou hospitais universitários estaduais ou federais. Então, ele é um pouquinho mais restrito do que os outros projetos, na medida em que ele especifica esse tipo de destino, enquanto que os outros são mais abrangentes. Passando para o próximo slide, aqui do ponto de vista de quem recebe a doação. Então, aqui, se nós estivermos falando aqui de uma pessoa jurídica de direito público, nós estaremos diante de uma hipótese de imunidade recíproca e, portanto, esse valor não deverá ser tributado. Isso encontra-se previsto lá no inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Quando for o caso de associação sem fins lucrativos, nós estamos falando também do inciso 6º, mas de uma outra linha do dispositivo constitucional. Ele, evidentemente, que essa entidade ela deverá ter os requisitos estabelecidos na lei complementar, o Código Tributário Nacional, para ser enquadrada aqui como instituição de assistência social sem fins lucrativos. Esse valor também, nesse contexto, não será tributado desde que utilizado para finalidade específica daquela entidade. Do ponto de vista da entidade privada, é provável aqui o reconhecimento como receita tributável e há, evidentemente, alguns argumentos que poderiam afastar essa tributação ou essa oferta de tributação, que seria o caso de enquadrar como transferência patrimonial. Nesse caso, não seria considerado aqui acréscimo patrimonial e, portanto, não sujeito à incidência do imposto de renda e nem da contribuição social sobre o lucro. Evidentemente que é importante analisar a especificidade da doação para que a gente possa poder argumentar como transferência patrimonial. E do ponto de vista da pessoa física, nós temos uma isenção na lei específica que isenta a doação de pessoa física. É importante dizer que tem havido cruzamento de informações entre estados e União, e se for isento aqui do ponto de vista da pessoa física, necessariamente tem que ser ofertado a tributação no âmbito estadual, no âmbito do ITCMD, sob pena de ser considerada aqui sim uma manipulação da natureza desse valor. Obrigada, Ariane. Eu vou agora voltar para as nossas perguntas aqui. Eu vou pedir para a Flávia já iniciar a resposta à primeira que nós temos. A primeira pergunta é: posso arrecadar para associações não regularizadas? No caso, seria para ajudar uma ONG informal e o depósito seria na conta bancária de um dos idealizadores. Flávia, por favor. Isso, assim, não é proibido
por lei, como eu disse, a doação é um ato de liberalidade. Mas essa é uma operação que tem algum risco. Eu tenho uma organização informal, ou seja, ela não tem um registro em cartório, ela não é uma pessoa jurídica, ela não tem um CNPJ e o depósito vai para a conta bancária de uma pessoa física que é um dos idealizadores. Por mais honesta que seja essa pessoa, a gente tem um risco, né, Tiago? Você pode até complementar um risco de compliance bem grande, né? Você está fazendo uma doação para uma pessoa física, é uma relação de confiança, basicamente. Eu não recomendaria uma operação como essa. Pensando juridicamente, não recomendaria. O nível de exposição é um nível de exposição considerável. A má versação do que vai ser doado, a chance disso eventualmente despertar uma investigação no futuro, ela é considerável. Faltaria aqui pessoalidade, poderia revelar algum tipo de interesse indireto que a empresa teria em algum tipo de contrato, algum tipo de aditivo, uma licitação futura, enfim. O ideal é que realmente se faça uma doação para um órgão de um formato público, com um chamamento preferencialmente, mas algo que dê um tom de impessoalidade maior. Ou para uma organização formal, né, constituída legalmente. Isso é super. A outra existe alguma dúvida quanto ao conceito de vítima de calamidade pública? Conforme CV 26 de 75, a doação de álcool gel, por exemplo, para prevenção da Covid, a rigor, essas pessoas já são consideradas vítimas? Olha, eu desconheço alguma definição de conceito e, assim, pela nossa experiência, inclusive, tem a decretação nos estados e, como eu falei, o que é essencial, o que é vítima, o que é produto, o que pode estar sendo considerado isento, não tributável, por conta desse atendimento à calamidade pública, isso vai variar muito de estado para estado, tanto que com relação aí às isenções, o que a gente vê? A gente vê alguns estados que escolheram colocar, por exemplo, né, você sabe bem, acho que você estava no nosso outro seminário, o álcool gel no Rio de Janeiro estava lá na lista do que poderia ser. Outros estados simplesmente escolheram colocar um conceito aberto do que pode ser objeto de combate ao coronavírus. Na linha do que eu falei, é essencial. Tem impressão, é essencial para mim fornecer equipamento de home office para casa dos meus funcionários para poder manter a minha atividade no isolamento social. Então, essa situação, o que é a vítima, eu acho que talvez nos dê aí um pouco mais de trabalho para a gente definir para fim dessas doações. Em seguida vem uma outra, no caso de doações para entidades de utilidade pública em São Paulo, existe o limite de 69.025 para o não pagamento do ITCMD? Esse limite, na verdade, é um limite para doação a qualquer pessoa, como eu mencionei no meu exemplo. Se eu quiser fazer uma doação até esse valor para qualquer um, por qualquer motivo, eu estaria isenta até esse valor, e a doação... E aí já vou endereçando outra pergunta que vem em seguida, que caso, esse limite em São Paulo é para mesmo doador e donatário. Flávia, acho que aqui por favor. Vale só fazer um complemento, que a gente tem um procedimento de reconhecimento de imunidade e isenção de organizações sem fins lucrativos, né? No procedimento de imunidade, são procedimentos complexos e as organizações têm que apresentar uma série de documentos. Um dos documentos que é aceito pela Secretaria de Fazenda aqui do Estado de São Paulo é o título de utilidade pública aqui no Estado. Aí sim eu poderia doar 100 mil, 200 mil, que essa entidade não seria tributada pelo ITCMD, mas tem que passar pelo procedimento de reconhecimento de imunidade. Só de imunidade, de isenção são outros requisitos. Obrigada, Flávia. Se a empresa estiver no lucro presumido, tem que pagar ITCMD? O limite é por entidade ou por doador? Então, novamente, esse limite, ele é quando você não tem qualquer tipo de reconhecimento de isenção ou de imunidade entre quaisquer doador e donatários que sejam idênticos dentro do período de um ano. Então, assim, se eu fizer uma doação de 10 mil reais para a Flávia,
eu não vou recolher o ITCMD. Se passar de 69.025, eu tenho que recolher o ITCMD. Quando a gente está tratando da seara da doação com entidades imunes ou isentas, a situação é outra. E aí alguns estados podem ter isso previsto na legislação, mas normalmente se tem um processo de reconhecimento que pode ser mais vagaroso ou mais célere, né? Rio de Janeiro, como eu coloquei no meu exemplo, recentemente aprovou uma legislação que torna esse processo de reconhecimento meio que automático. Então, você não tem um processo todo para que esse reconhecimento seja declarado no futuro e uma discussão se esse reconhecimento só vai valer a partir do momento de sair a declaração da sua isenção, da sua imunidade, ou se ele é um reconhecimento constitutivo do seu direito de aproveitar essa isenção, ou declaratório e, portanto, retroativo ao momento da sua existência e a prática desses atos, porque o seu direito é preexistente. Quais os riscos em intermediar doações a instituições por meio de desconto em folha? Aqui eu acho que tem muita autorização do empregado, né? A gente, aqui nesse caso, tem um risco trabalhista do empregado não ter permitido esse desconto em folha. Então, aqui, eu acho que, claro, o direito do trabalho não é a minha especialidade, mas aqui eu acho que a gente tem que ter uma autorização expressa do funcionário, a adesão voluntária do funcionário a um programa da empresa que vai fazer essa doação, para que ele possa ter esse desconto em folha. Caso contrário, depois ele pode questionar isso, se isso não tiver bem documentado, que foi uma vontade do funcionário, do empregado, em fazer a doação e o aceite expresso dele de ter o desconto em folha. Acho que esse é o grande risco. Acho que assim, funciona como qualquer outro desconto em folha. Se você autoriza o desconto em folha para você contratar a sua academia, por exemplo, outro tipo de coisa com que você tem uma parceria, mas que não haja nenhum tipo de subsídio, é uma situação. Senão, acho que essa questão da autorização ela é bastante relevante. Outra pergunta, entendi que no caso de doação em dinheiro para entidades sociais não tem risco de cobrança de ICMS no estado de São Paulo. Não. ICMS você vai considerar só quando a doação não for em dinheiro, quando você estiver fazendo doação de mercadorias ou serviços de transporte interestadual e de comunicação. Doação feita por contribuinte do lucro real, através de depósito em conta corrente, de instituto devidamente qualificado como CIP e também suportado por um termo de doação, ou contrato que deixe clara a utilização desta verba no atendimento à pandemia da Covid-19. Seria dedutível para o doador na apuração do IRCS, respeitando os limites previstos, certo? Aqui eu acho importante colocar que a gente não precisa mais da qualificação como CIP, da organização como CIP para você ter a dedutibilidade do imposto de renda. Então, desde a Lei 3.019, né, do marco das organizações da sociedade civil, e a obrigação de ser qualificada como CIP não existe mais. Então, a entidade tem que cumprir alguns itens, né, cumprir como objeto social alguns itens previstos até na própria lei das OCIPs e não tem nenhuma vinculação político-partidária. Então, se a empresa apurar lucro real, né, em princípio, sim, ela poderia deduzir essa despesa da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Obrigada, Flávia. Eu tenho aqui um pedido para o Tiago, para explicar um pouquinho como evitar uma investigação futura após o curso da pandemia e se tem cuidados específicos que podem ser adotados. Eu acho que os cuidados estão bem relacionados um pouco do que a gente mencionou atrás, né? Que é documentar todos os procedimentos, todos os passos dessa doação. Na medida do possível, se forem doações públicas, seguir o que tiver definido na regulamentação, seja ela municipal, estadual ou federal. Se forem doações privadas, seguir um pouco daquele passo a passo que a Flávia mencionou, com cuidados propriamente ditos aqui para essas doações. Mas o fundamental é ter elementos que indiquem com clareza que se trata de uma doação pura, completamente despida de um interesse secundário na renovação de um contrato administrativo
ou de uma outra contratação futura que a empresa tenha. Então, acho que esse é o principal. Obrigada, Thiago. Eu estou tentando aqui, olha, gente, se faltar alguma resposta aqui, a gente vai tentar identificar o final e vai mandar para vocês por e-mail, pelos seus contatos, tá? Que a gente vai conseguir segurar aqui, que o chat aqui tem várias perguntas que são a mesma pergunta, então a gente está tentando aqui identificar e separar. Existe risco de um instituto empresarial receber doações em conta, vinda de profissionais da empresa? Quais cuidados? Só recibo resolve? Existe risco de um instituto empresarial receber doações em contas vindas de profissionais da empresa, é isso. Quais cuidados tem que tomar? Só recibo resolve. Porque acho que a pessoa estava escrevendo e aí ela foi interrompida por outra que fez outra pergunta e aí o resto da pergunta tá para baixo. Desculpa, tá, gente? Falha técnica aqui. Eu acho que, de novo, a gente tem que aqui pensar em todos os procedimentos que a gente discutiu até agora no seminário, né? Receber doação em conta sem pensar em todos os outros instrumentos jurídicos ou relações jurídicas que podem estar envolvidas simplesmente num valor que aparece numa conta, pode te colocar em risco, sim. Acho que é exatamente essa preocupação que muitas vezes pode gerar uma liability aí no futuro. Empresa, de novo, retendo o valor da parte de folha de pagamento. Dedutibilidade, novamente. Há fundamento para deduzir no caso de doações. 1. Entidades da administração pública, organizações internacionais, tipo Unicef, entidades sindicais patronais de trabalhadores. Não sei se você quer falar, Flá. Eu acho que... Olha, a das entidades sindicais e dos organismos internacionais, na verdade, os organismos internacionais a gente não tem benefício tributário, porque eles não são entidades formalizadas aqui no Brasil, na grande maioria das vezes. Os sindicatos, a gente teria que ver, de novo, né, como a Mariane respondeu, se, independentemente de ser patronal, se ele tem no objeto social dele alguma questão de assistência, educação, saúde, não só para o público que é associado do sindicato, mas para a comunidade em geral, né, para gerar benefício, não só de benefício mútuo, como a gente fala, né, que só gera benefício para os associados, mas benefício para a comunidade. Se tiver alguma coisa nesse sentido, no primeiro momento não seria proibido. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão da vinculação político-partidária. Isso não pode acontecer. Existe algum benefício fiscal para doações de pessoa física ou pessoa jurídica para ONGs em São Paulo? Acho que são os que a gente mencionou aqui. Talvez, acho que essa pergunta... Não sei se querem, eventualmente aqui tem os benefícios da lei do esporte, incentivo à cultura aqui no estado de São Paulo, mas eles não estão diretamente relacionados à questão da Covid, né? Tem o Fundo da Criança e do Adolescente aqui no estado de São Paulo também, Fundo do Idoso, então acho que tem alguns que são federais, na verdade, esses dois últimos, mas tem para ICMS tanto esporte quanto cultura, né? Mas sim, aí é só para pessoa jurídica, não para pessoa física. Se a empresa quiser doar 50 mil, total 200 mil, para 4 entidades sociais diferentes, entendo que TCMD em São Paulo não é devido, correto? Correto. Está fora do limite, em qualquer tipo de doação. Se uma empresa, pessoa jurídica 1, quer doar materiais para elaboração de máscaras que serão industrializadas por conta por outra empresa, pessoa jurídica 2, e por fim doadas a um município em Minas Gerais donatário, haverá incidência de TCD, ICMS, IPI? Precisamos analisar aqui toda a logística e a situação aqui dessa operação. Em princípio, pelo donatário lá em Minas Gerais, a gente tem alguns benefícios que a gente listou aqui. Para a aquisição e a industrialização, a gente começa a entrar naquelas situações em que a gente não tem garantia e que normalmente tem discussão, né?
Ou seja, a gente tem a perna da doação. Muitas vezes a gente tem que entrar em discussões no sentido de que outras situações que eram indiretamente ou diretamente relacionadas àquela doação dentro da supply chain também deveriam ser endereçadas com o benefício, mas normalmente quaisquer benefícios necessários eles se aplicam de uma forma estrita. Então, normalmente nessas outras etapas eles não são aplicáveis. Os benefícios e os tributos incidiriam normalmente. Agora você vê, pelo próprio convênio lá no 26, quando a gente está falando assim, o donatário em Minas Gerais, se ele for entidade da administração pública, não somente, o que o convênio diz, aquele convênio que eu lhes apresentei lá de 1975, eu estou num estado de calamidade fazendo uma doação para a entidade da administração pública e além de tudo aquele convênio nos permitia manter créditos. Então, o que ele nos diz com essa previsão, por exemplo, com relação ao ICMS? Eu comprei os insumos para elaborar as máscaras, tributados, porque para eu manter crédito, esses valores dos insumos, eles têm que ter vindo tributados, esses créditos têm que estar no meu livro. Então, ele diz, eu te dou uma isenção na operação subsequente, que é a operação de doação, e permito que você mantenha os créditos decorrentes das aquisições. O que me faz crer que nessa situação, por exemplo, isso seria tratado como tributado nas primeiras etapas e não tributada a doação final se houver essa previsão local no Estado. Sendo que a isenção por valor de TCMD anual, o passivo do imposto é cumulativo mensalmente, ou seja, faço doação mensal de 20 para a entidade não isenta. Quando atingir o limite, devo recolher referente ao acumulado apenas a partir daquele determinado mês. Não, você vai recolher o acumulado, assim. Entre mesmo doador e donatário no período de um ano, você é isento até o valor do limite. Quando você atinge, por exemplo, no caso de São Paulo, 69 mil e alguma coisa, você atingiu no mês seguinte 70 mil. Aí o ITCMD que você tem que recolher é relativo aos 70. E não só a partir daquele mês. É cumulativo. Sem prejuízo da escrituração da nota fiscal do fornecedor dos produtos nos livros do doador, com consequente emissão da nota fiscal ao donatário. Acho que isso aqui estava relacionado com alguma outra pergunta. Gente, só para cumprir o nosso tempo, que já deu uma estourada aqui, eu me comprometo com vocês aí que nós vamos aí revisar as questões que ainda não foram respondidas e vamos responder a cada um de vocês de acordo com o cadastro que vocês fizeram pelo webinar. Quero agradecer aqui aos meus sócios, palestrantes que trouxeram aí muita informação importante a respeito desse tema que nos é tão caro nesse momento. E agradecer mais uma vez a participação de todos. Estaremos aqui em breve, novamente, com novos webinars para esses temas que estão sendo tão relevantes nesse momento. E até a próxima.